Olá, aqui é o Dr. Wellington Bruschi, eu sou psicólogo, psicanalista e neuropsicólogo. Hoje eu vou falar sobre depressão. Vou tentar explicar um pouco o transtorno depressivo. Depressão nada mais é do que uma doença patológica onde a pessoa perde o sentido ou perde a vontade por viver, caracterizada por uma tristeza profunda. E na clínica a gente diz que ela precisa ultrapassar 4 semanas. Esse seria o tempo clínico, né? Que já seja, a pessoa já esteja esse quadro há mais de 4 semanas. Ou seja, os hormônios cerebrais, eles não estão equilibrados. A química cerebral, ela está totalmente modificada. Por quê? Porque a pessoa começa a ficar com um estresse tão grande, porque ela perde aquela vontade de viver. Por isso a depressão é tida como patológica ou fisiológica. Quando vocês vão ler artigos ou alguma coisa científica, diz que a depressão ela é fisiológica, ela é patológica, ela é uma doença orgânica e não somente uma doença da mente. Então você vai ver que a pessoa ela começa a ficar assim, cabisbaixa, aquela melancolia que ela tinha, ela era uma pessoa, ela começa a não ter mais gosto por nada, projetos ela não quer mais desenvolver, ela não quer fazer mais coisas que ela fazia como antigamente, ela não quer mais brincar com os filhos, não quer mais desenvolver um projeto novo no trabalho, ou continuar um projeto que ela gostava muito, ou criar algo novo que ela estava planejando. A pessoa começa a perder desinteresses por coisas básicas, como no fim de semana a família vai fazer uma viagem, a pessoa diz, eu não quero, eu vou ficar em casa, eu quero ficar sozinha, isolada. Então a pessoa está dando sinais que ela está entrando em depressão. E isso que é? É um desequilíbrio neuroquímico dentro do cérebro, onde os neurotransmissores não estão sendo transmitidos nas sinapses corretamente. Então a pessoa começa a ter esse distúrbio. Por isso a importância de consultar um médico, psiquiatra, para que ele avalie a situação, o quadro da pessoa, como ela está, para que ela seja feito um tratamento medicamentoso, porque a depressão ela é uma doença como qualquer outra. Como qualquer doença do coração, uma pressão alta, a pessoa tem que tomar um medicamento para baixar a pressão, a pessoa também precisa fazer um tratamento medicamentoso e terapêutico também para a depressão. Eu costumo falar que o tratamento medicamentoso na depressão ele serve como uma muleta para quem quebrou a perna. A muleta vai curar o problema da pessoa? Não, mas ela vai ajudar a caminhar. Então o medicamento na depressão ele vai ajudar a pessoa a sair daquele fundo, daquele poço, ela começar a melhorar. Então o médico vai avaliar a situação, a qual medicamento que vai ter uma resposta melhor, que a pessoa está havendo melhora. Então, e quando ela vai para a terapia, ela começa a fazer uma avaliação psicológica, então o psicólogo começa a ver que ela tem uma melhora. E daí conversa com o médico, o psiquiatra, e nota que ela está melhorando, então ele está vendo que está acertando a medicação, acertando o medicamento. Mas aquela pessoa, por isso, precisa ir tratar a depressão e cuidar, às vezes, de familiares que estão com depressão e a gente às vezes não nota. A depressão é uma coisa muito sutil, porque tem pessoas que às vezes elas não demonstram que elas sofrem, mas elas sofrem, ou elas estão desgostosas por viver situações ou pela própria vida. E isso gera um quadro depressivo que tem que ser tratado. Tanto que digamos que hoje a depressão é a doença do século XXI,
que afeta mais de milhões de pessoas. No Brasil, é cotado que se tenha mais de 100 milhões de pessoas com depressão, ou seja, metade da população, se é que a gente não tenha mais. Então, a gente tem que fazer uma autoanálise em nós e buscarmos ajuda. E também ajudarmos quem a gente nota que começa a ficar um pouco mais cabisbaixo, perder o interesse por atividades que antes fazia, começa a não querer mais, começa a ter um isolamento social maior. Por isso também o cuidado de você ficar muito na vida digital e sair da vida, não ter um convívio social e só uma vida digital. Você pode estar num quadro depressivo e não sabe, precisando de tratamento, porque a depressão precisa de tratamento. Não adianta eu vir aqui explicar a depressão, que eu acho que todo mundo leu, e não dizer que ela é uma doença que precisa de tratamento. Ela precisa de um tratamento, um acompanhamento psiquiátrico, do médico psiquiátrico, e também acompanhamento psicológico. O meu recado hoje é este, e eu desejo a todos um bom dia e uma excelente semana.